você sabe a diferença entre direita e extrema-direita? É a mesma entre um lobo ameaçador e um lobo vestindo uma pele de cordeiro. É tudo lobo, com a diferença de que o lobo ameaçador talvez você reaja, você se previna, enquanto o lobo vestido de cordeiro talvez lhe engane, você coloque ele para dentro do rebanho achando que é mais um entre os seus e quando você vira as costas ele devora tudo. Pois é, isso ficou ainda mais evidente, essa proximidade entre ambos, nessa conjuntura que eles fizeram para ajudar a espalhar essa mentira do Pix, onde o Nicolas Ferreira, Bolsonaro e companhia criaram um terror mentiroso, inventando inicialmente que iam começar a cobrar impostos sobre o Pix, depois, quando viu que a mentira não se sustentava, começaram a inventar que iam monitorar as pessoas mais pobres para poder cobrar imposto de renda das pessoas que trabalham informalmente no Brasil, e foram todos endossados por a direita limpinha que falava que, nossa, dessa vez, só dessa vez ele só falou verdades. Como se eles não tivessem condições de avaliar se aquelas mentiradas são verdadeiras ou não. Como, por exemplo, o tal do vídeo do Nicolas Ferreira, que segundo aí chegou a 200 milhões de visualizações em 24 horas. Pois é, como é que um vídeo chega a 200 milhões de visualizações numa rede social que não tem isso de usuários? Além disso, boa parte do número oficial de usuários, como no caso do Instagram, esse número ainda tem gente que tem 3, 4, 5, 6, 10 contas. Na prática, nós não temos nem metade da população de usuários do Instagram. Mas segundo as próprias visualizações, teve visualização para todo mundo, do mais idoso à criança recém-nascida, todo mundo assistiu às baboseiras do Nicolas, e que foram endossadas pela direita. A direita que se vende limpinha nesses canais, como o Canal Meio, lá do Pedro Doria, os liberais falando, dessa vez o Nicolas tem razão e nós temos que dar o braço a torcer. Será que tem mesmo? Porque foi um show de mentirada de ponta a ponta, a começar pelas insinuações insistentes que, olha, o Pix não vai ser cobrado imposto agora, mas quem garante que no futuro? Pois é, quem garante no futuro é o Banco Central Autônomo, que o seu Bolsonaro deu autonomia para o Banco Central e que é ele que decide sobre o Pix. Quem criou o Pix não foi o Bolsonaro, não foi o Lula, foi o Banco Central do Brasil, que é autônomo graças ao seu Bolsonaro, graças ao seu Pacheco, graças ao seu Lira e aquele bando de deputado que não tem o que fazer e não tem amor pelo Brasil, e que nesse tempo todo, vocês viram, 2 anos de Lula, o seu Campos Neto deitou e rolou aumentando os juros do jeito que queria, e sempre com essa direita passando pano, sempre inventando, olha, o governo está descontrolado nas suas contas públicas. Como descontrolado? Se fechou com déficit zero já no 2º ano, depois de passar 4 anos com o Bolsonaro fechando no vermelho. Pois é, isso ninguém reclama. Por que não reclama? Porque estava drenando dinheiro para eles, porque estava privatizando todo o nosso patrimônio e entregando para eles. Mas aí essa gente esconde. E essa gente esconde que o Banco Central, quando criou o Pix, proibiu que ele recebesse uma taxa. E sabe por quê? Não é porque ele é bonzinho, não, porque ele não gosta de governo ganhando, porque o Pix é dinheiro digital. Quando o Banco Central cria o Pix, ele evita de ter que ficar imprimindo dinheiro na Casa da Moeda, ele evita despesa, ele tem vantagem, ele controla da onde vai o dinheiro para o outro, ele sempre soube para onde foi o seu dinheiro. Deixa de ser tonto de achar que só agora iam monitorar. Desde que isso foi criado com essa intenção já dentro do governo Bolsonaro, e ele não fez absolutamente nada. A mesma coisa as mentiras que o Nicolas ainda vai falar para tentar endossar isso. Olha, o governo prometeu não criar imposto de blusinha e criou. Quando quem criou o imposto das blusinhas foi o PL, foi um projeto do PL enfiado como jabuti no meio da lei do PERS, que passou essa porcaria, e eles queriam era 40%, tem discurso de senador do PL, aí o Jorge Seifel, o beijoqueiro do Bolsonaro, dizendo em claro e bom som que queria que o imposto sobre as compras estrangeiras fosse de 40%, 60%, e só não foi porque o Lula não aceitou. Foi muita briga, o Lula nunca quis dar, mas eles fazem as cagadas e jogam na conta do povo. E aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado, você não acordou ainda que o único que está sempre do seu lado é o Lula? Por que falam aí, o que o Lula não se... aliás, outra mentira, Nicolas falou no meio dessa história, endossada aí pela turminha da direita, limpinha, do Pedro Doria e companhia, contou uma historinha de que, olha, o Lula não está se preocupado em saber como você gasta o seu Pix, mas não se preocupa
se o salário mínimo dá para você comprar as coisas. Como não se preocupa? O Lula, desde o primeiro mandato, passando pelos mandatos da Dilma e agora sempre teve aumento real do salário mínimo. Só nesse terceiro mandato, o salário mínimo já está aumentando mais de 10% acima da inflação, aumento real. Como é que o cara não está preocupado com o poder de compra do salário mínimo? Desde que ele entrou, a renda das famílias aumentou em média mais de 30% no Brasil e hoje estamos vivendo pleno emprego. É um cara que sempre coloca o povo no orçamento e quer colocar o rico para pagar imposto. E aí o seu Nicolas não quer. E aí essa direitinha que se faz de limpinha, que pensa no Brasil, também não quer. Porque são lobos, uns mostrando os dentes e outros se fazendo de cordeiros. Mas na prática, nenhum está do seu lado. Todos querem te devorar. Todos querem tirar um pedaço de você. Por que eles queriam que você ficasse andando, sacando dinheiro, só recebendo dinheiro vivo? Você já parou para pensar? Quem é que faz transações em dinheiro vivo? É você ou a família do Bolsonaro e seus comparsas milicianos que compram aí 50 casas de dinheiro em espécie? Pois é, com o Pix diminuiu bastante. Você já parou para pensar que depois que começou esse negócio de Pix, diminuiu bastante as transações em dinheiro vivo? E sem muito dinheiro vivo na praça, como é que dá para ficar recebendo dinheiro de propina escondidinho? Pois é, não tem tanto papel assim para juntar, fica difícil lidar com esse dinheiro sem ninguém ver e sem deixar rastro. E essas pessoas não gostam de deixar rastro, elas querem meter a mão. Lembra do Flávio Bolsonaro, que na época do pai dele não era 5 mil igual estava sendo proposto, não, era R$2.000, tanto que ele pegou, mandou o Queiroz picar os tais depósitos na sua conta de R$96 mil em 48 depósitos de 2 mil para tentar evitar rastreio. É isso que o governo quer pegar, esse tipo de gente. Não é você não, o governo quer mais é que você melhore de vida. Pode ver o quanto que a sua vida não melhorou só nesses 2 anos. Porque o Lula, sempre que tem oportunidade, investe em você. Ele criou o pé de meia, por exemplo, o seu filho que está no ensino médio tem um dinheirinho para não desistir da escola e ir até o final e conseguir se formar. Ele criou o Bolsa Família, que é para as pessoas, e mesmo que estejam trabalhando informal, continua ganhando para dar um complemento na renda e não faltar para as crianças. Aliás, ele pegou o Bolsa Família, que o Bolsonaro deixou 3 anos e meio sem dar R$1 de aumento, e que só no meio da eleição resolveu subir de 200 para R$600, ele manteve os 600 e ainda está garantindo mais R$150 por criança, porque ele quer que essas crianças comam bem, quer que essas crianças possam ir para a escola, que essas crianças possam ter um futuro. E é esse cara que você acha mesmo, você caiu nessa conversa do Nicolas e da direitinha que se faz de boazinha, de que ele é o cara que queria inventar um jeito de botar a mão no bolso do pedreiro, no bolso do motorista de Uber, no bolso do cabeleireiro. Acorda, meu amigo, o cara criou o MEI justamente para que você pudesse se formalizar, pudesse ter oportunidades, ter emprego, ter crescer na vida. Está sempre criando linhas de financiamento com juros mais baratos para você continuar pagando. Aliás, ele não, ao contrário do Bolsonaro, que queria vender Caixa Econômica, Banco do Brasil, para que daí todo mundo tivesse na mão de banco privado, ele não deixou justamente para que você possa ter juros subsidiados para comprar sua casa própria, para você ter um lugar onde morar digno, porque é um cara que sempre pensa nas pessoas. Portanto, antes de cair nessa conversinha de que, olha, tem a extrema da polarização entre a extrema direita e a esquerda, e agora tem uma terceira via, o escambau, é mais do mesmo. São 2 lobos querendo comer você. E se você realmente tiver juízo, você vai perceber que se você é ovelha, tem que estar do lado do rebanho. Você tem que estar do lado daqueles que trabalham, daqueles que dão o sangue, que dão o lã, que dão a carne para esse Brasil ser muito melhor. E nós vamos continuar sendo melhores, porque nem direita, nem extrema-direita vão conseguir nos enganar. É hora de reagir e começar a dar o troco. Eles fizeram revogar a lei a prejuízo de você. Não tem problema, o povo determina o que quer e o que não quer. Se o povo não entendeu direito, a gente desfaz e faz de novo. Mas vamos para cima, porque nós não podemos deixar essa gente mentirosa, mau caráter, voltar ao poder no Brasil, porque eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Nós vimos 4 anos de Bolsonaro com fome, com mentira, com morte, com os patrimônios do Brasil sendo entregue de bandeja para os ricos e você passando necessidade sem precisar.
Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não caia no discurso nem de lobo em pele de ovelha.